Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 11 de fevereiro. Hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes e também a Jornada Mundial do Enfermo, ou o Dia Mundial de Oração pelas Pessoas Enfermas. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, vieram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e se acercaram a Jesus. Eles começaram a observar que alguns discípulos de Jesus comiam os pães sem lavar as mãos como mandava a tradição dos antigos. Por isso eles perguntaram: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos como manda a santa tradição? Realmente, os fariseus e todos os judeus, eles não comem sem antes lavar as mãos num rito religioso até o cotovelo. E eles não comem nada quando regressam das praças sem antes ter cumprido todo esse rito de purificação. Assim pertence à tradição deles. Então Jesus respondeu: bem profetizou o profeta Isaías sobre vós, hipócritas. Vós guardais as tradições dos homens, mas abandonais os mandamentos de Deus. E vós sois espertos nisto, porque o profeta acusou: este povo me louva de boca, mas os seus corações estão distantes de mim. Vós sabeis muito bem deturpar o mandamento para seguir as vossas tradições. Moisés escreveu: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoa o pai ou a mãe morrerá. Mas vós dizeis aos vossos pais: o dinheiro com que eu poderia vos ajudar é corbã, quer dizer, é um dinheiro consagrado ao Senhor, pertence ao templo, por isso eu não posso ajudar-los. Hipócritas, vós adulterais a palavra de Deus e desconsiderais o mandamento, e vós sois espertos nisto. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui estamos diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que nos anima, nos corrige, nos exorta. E o contato diário com a palavra de Deus, pouco a pouco, vai moldando o nosso modo de pensar e de ver o mundo. E a gente sabe que cada homem e cada mulher vê o mundo de acordo de onde o seu pé está fincado. E principalmente, muitas vezes, nós vemos o mundo também a partir da nossa ideologia, porque os nossos pés, os nossos corações estão fincados ali, em espaços geográficos e também em áreas ideológicas. De tal modo que também na época de Jesus, a religião de Jesus é dividida em muitos partidos religiosos. Havia os fariseus, muito rigorosos e puritanos. Havia também os saduceus, um pouco mais liberais. Havia também os zelotas, totalmente ideológicos e totalmente liberais. De tal modo que cada um deles queria aprisionar Jesus dentro da sua ideologia. Queria que Jesus vivesse e defendesse as suas ideologias. Como também tínhamos a classe dos sacerdotes, que também queriam aprisionar Jesus nas suas lógicas, nas suas ideologias. De tal modo que esse fenômeno de querer aprisionar Jesus dentro de cada ideologia, isso é muito comum. E isso depende, então, do nosso teor de rigorismo ou também de relativismo. Porque ninguém é 100% progressista, como ninguém é 100% conservador. Cada um é progressista de acordo com as suas conveniências e cada um também é conservador de acordo com as suas conveniências. Então, assim nós podemos compreender agora a palavra de Deus do livro do Gênesis, que completa: no sexto dia, Deus cria o homem e a mulher. Adão, compreendido como o ser humano feito de barro, e Eva, compreendida como a mãe de todos os seres vivos.
De tal modo que aqui nós experimentamos uma grande utopia de uma terra sem males, de uma terra sem pecado, de uma terra de uma harmonia cósmica enorme, onde o homem e a mulher não têm medo de se aproximar, de se acercar do Senhor. Eles não estão nem aí se estão nus ou deixam de estar nus. E eles são uma parte do jardim do Éden, uma parte que vive uma harmonia muito grande com todas as árvores, com todos os demais animais, até que veio o pecado, até que veio a desarmonia cósmica. E assim, o ser humano começa a destruir as árvores, a destruir os animais e a destruir-se também um ao outro, porque romperam a aliança, se afastaram do Senhor. O colóquio com o Senhor diário, que Deus realizava com Adão e Eva todo final de tarde, já não era mais possível porque Adão e Eva viviam escondidos. Porque quando nós devemos alguma coisa, nós vivemos escondidos. Usamos máscara. E Adão e Eva já não eram mais transparentes diante de Deus. Então é dentro desse Espírito agora que nós vamos ao Evangelho beber do Espírito dele. Porque Jesus não veio para destruir a lei, muito pelo contrário, veio para aperfeiçoar a lei. Jesus não veio para acabar com as tradições, mas veio dar cumprimento a elas, levando-as à perfeição. Mas aqui nós encontramos um grupo de homens puritanos, que até para comer, para lavar os pratos, para lavar os jarros, para lavar as panelas, eles seguiam um rito religioso de pureza, um puritanismo enorme. E eles querem agarrar Jesus, então, para dentro dessa ideologia, e Jesus não concorda com isso. A gente sabe que, em nome de Deus, muitas coisas erradas foram feitas e também continuam sendo feitas. Por isso, o nosso ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Jesus foi morto em nome de Deus. Matar Jesus para aqueles religiosos daquela época era cumprir a palavra de Deus. Crucificar Jesus para o povo daquela época também era cumprir a palavra de Deus, e estavam fazendo um favor a Deus como advogados de Deus, como justiceiros de Deus. Porque Jesus estremeceu esse puritanismo enorme que eles queriam impor. Jesus era acusado pelos fariseus porque era insubordinador, era impuro, comia com pecadores. Também Jesus era acusado pelos zelotas, que era também um frouxo, um fraco, que concordava com o domínio de Roma. Mas Jesus não embarca nem em uma e nem em outra. Por isso, a mensagem central da primeira leitura de hoje é o Deus Criador, que cria todas as coisas na harmonia e que cria uma utopia enorme em nossas vidas para que eu e você também sejamos construtores desta utopia, desta harmonia. Mas para isso devemos nos converter, para isso devemos mudar de vida. Assim nós vamos também vendo Jesus dizendo: mas vocês são hipócritas, como diz o profeta Isaías, esse povo me louva com as bocas, mas os seus corações estão longe. Jesus está aqui agora na tradição dos grandes profetas que acusavam o rito de Israel, os hinos de Israel, as tradições de Israel, porque tudo isso era somente exterioridade. Somente para ver, mas não viviam tudo aquilo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é uma grande advertência para mim e uma grande advertência para você também, porque às vezes nós pensamos que somos perfeitos porque jejuamos, somos perfeitos porque rezamos, somos perfeitos porque somos dizimistas, somos perfeitos porque fazemos isso, e os outros não. Então aqui está a grande advertência, porque às vezes em cumprimento das tradições, nós somos capazes de ferir a caridade. E quantas vezes isso aconteceu no passado e continua acontecendo ainda hoje? Para salvaguardar as tradições, que às vezes estão tão esvaziadas, nós somos capazes de matar. Somos capazes de fazer guerra. Somos capazes de roubar e depois ofertar o dinheiro, 10% desse dinheiro do roubo, para purificar o restante. Somos capazes de escravizar, de oprimir e depois ofertar à igreja e ao templo coisas, achando que nossa consciência vai ficar apaziguada com isto. Mas o Senhor julga os corações. O Senhor julga as retas intenções dos corações. Então agora Jesus vai poder dizer: hipócritas, bem profetizou o profeta Isaías contra vós. Este povo me louva, canta, reza, mas os seus corações estão distantes dos meus mandamentos.
Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, para cumprir teu verdadeiro mandamento. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Paz e bem.